Tudo bem? Eu sou Antônio Carlos, presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, em Bragança Paulista. Hoje nós vamos fazer a nossa escola bíblica. Vamos falar sobre falsos deuses. Existem muitos falsos deuses que tomam conta das nossas vidas. Hoje eu quero comentar com vocês sobre o falso deus que é o sucesso. Esse estudo é baseado no texto de 2 Reis, capítulo 5. Vou contar para vocês a história de Naamã. Naamã era um dos homens mais bem-sucedidos e poderosos do mundo da sua época. Ele era nada mais, nada menos do que o comandante do exército da Síria. Ele tinha o status de primeiro-ministro da Síria. Então, era um homem muito poderoso, muito forte, atlético, um corpo atlético, vencedor de grandes batalhas. Para vocês terem uma ideia, o nível social dele, nas cerimônias oficiais do Estado da Síria, o rei da Síria se apoiava no braço de Naamã, de tão influente que esse homem era. Realmente, assim, um homem de grande sucesso da sua época. O texto que eu quero ler para vocês está em 2 Reis, no capítulo 5, que diz assim a palavra de Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Então, mais sobre a característica de Naamã. Naamã é esse homem de sucesso, poderoso, forte, vigoroso, ganhador de batalhas, status de primeiro-ministro do governo da Síria, tornou-se leproso. Meus irmãos, a lepra, no tempo no tempo de Jesus, antes de Jesus, era uma doença terrível. Era uma doença que a fatalidade dela era muito grave. Era uma doença letal. Fazia muito mal para a pessoa que pegava a lepra. Porque a lepra matava a pessoa aos poucos. Então, a pessoa começa a inchar o corpo, o leproso, o seu corpo começa a inchar, a pele aonde estava acometido de lepra, ela ia se partindo, se quebrando, ao ponto da pessoa perder partes de seu corpo. Então caía um dedo, caía uma orelha, a pele ia partindo, os ossos iam partindo, o corpo da pessoa praticamente explodia em câmera lenta, aos poucos, devagar. Então a pessoa tinha uma morte lenta. Por conta dessa doença não ter cura e ser uma doença contagiosa, a sociedade da época expelia essas pessoas. Então esse Naamã, esse poderoso governante, esse general vitorioso, de porte atlético, de grande influência no governo do seu tempo, estava desmoronando por conta da lepra que tinha adquirido. Tá? Meus irmãos, um pouco sobre o sucesso também. Nós já falamos quem era Naamã, nós falamos um pouco das suas conquistas, falamos um pouco do que é a lepra. Agora vamos falar um pouco sobre o sucesso, né? Meus irmãos, o sucesso, por trás do sucesso, há um sentimento que as pessoas normalmente buscam, que é o sentimento de pertencer, é o sentimento de estar em um grupo seleto, de estar em um grupo particular, exclusivo. O sucesso traz esse sentimento. Muita gente procura o sucesso para poder ter a porta de um clube aberto para ele poder se sentir aceito num grupo exclusivo.
Então tem muito a ver com esse sentimento de pertencer, né? Então, meus irmãos, Naamã, ele tinha tudo isso. Ele tinha sucesso, ele tinha riqueza, ele tinha poder, mas com essa doença contagiosa que ele adquiriu, ele estava perdendo esse sentimento de pertencer. Ele não tinha mais o direito de pertencer, porque a doença fazia com que ele fosse excluído dos grupos exclusivos ao qual ele tinha acesso até então. Então, Naamã, ao invés de ser aquela pessoa que estava sempre incluída, agora ele estava experimentando o sentimento de estar do lado de fora, de não mais poder pertencer, né? Então, normalmente, meus irmãos, o sucesso promete isso, esse sentimento de pertencer. Mas, meus irmãos, o sucesso está muito longe de poder cumprir o papel dessa satisfação do pertencer. Não é o sucesso não é capaz de suprir esse sentimento nosso, essa necessidade de pertencer. Muita gente procura no sucesso satisfazer o desejo de pertencer, mas essa lepra de Naamã mostra para nós, representa para nós que o sucesso não basta para essa satisfação que o ser humano procura. Não basta ter sucesso, né? Então, nós vamos, à medida que formos evoluindo no estudo, você vai perceber que não basta ter sucesso para que esse sentimento seja satisfeito dentro do nosso coração, ok? Muito bem, meus irmãos. O versículo 2 e 3 de 2 Reis, capítulo 5, diz ainda o seguinte: Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, o que está acontecendo aqui, meus irmãos? A esposa de Naamã tinha uma pequena escrava, uma menina, que era fruto das conquistas do grande exército de Naamã. Naamã, em uma dessas grandes conquistas, trouxe essa pequena escrava de Israel para sua casa, como era comum na época de Naamã. Conquistava uma vila, uma terra, um país, trazia o povo de lá cativo para servir de escravos na sua terra. E essa escrava, essa pequena escrava, falou para a esposa de Naamã que na terra dela, em Israel, havia um certo profeta que tinha a condição de curar a doença da lepra de Naamã. Meus irmãos, imaginem como que Naamã ficou com essa notícia. Ele que tinha uma doença que o levaria à morte. Ele se apegou a essa esperança de cura, mas com as duas mãos, com muita veemência, né? Era um homem que sofria por conta da sua doença e se agarrou a essa esperança. E ele foi atrás da cura, foi atrás do profeta Eliseu. Meus irmãos, Naamã viajou para Israel, mas veja só, ele levou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finíssimas, ou seja, tudo que o dinheiro de Naamã poderia comprar para ele pagar a cura da sua doença, ele juntou. Toda essa fortuna, meus irmãos, Naamã achou ainda que não era o suficiente. Ele pediu para que o rei da Síria fizesse uma carta de próprio punho, indicando Naamã, para que Naamã fosse bem recebido lá no reino de Israel. Então, o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel para que atendesse o pedido de Naamã, certo? Meus irmãos,
Naamã, o que está acontecendo aqui? Naamã, ele está achando que ele poderia usar o sucesso dele para lidar com os seus problemas. Então, por que ele agiu dessa forma? Porque no mundo dele é assim que funciona. Ele vai lá, eu tenho dinheiro para comprar a cura, eu vou lá. Eu tenho a influência do rei da Síria, então o rei da Síria escreve uma carta e me indica lá para o rei de Israel que eu vou lá atrás dessa cura, e eu não quero chegar lá pedindo arrego para ninguém. Eu quero chegar como comandante, indicado pelo rei. Vai custar caro, está aqui o dinheiro para pagar, 370 quilos de ouro, 72 quilos de prata, 72 quilos de ouro, mais roupas finas, né? Então, Naamã se armou de tudo que ele tinha, de tudo que o sucesso dele poderia pagar, e foi até Israel. Ele nem se atentou para o que aquela pequena escrava estava falando. Ela falou assim: olha, lá em Israel, na minha terra, tem um profeta que cura, né? Ela não disse que o profeta cobrava para pagar, para fazer a cura. Ela não disse que tinha que levar ouro, que tinha que levar prata, que tinha que levar roupas. Ela não disse que tinha que ter a carta do rei indicando para que ele fosse atendido. Nada disso. Ele poderia ter ido diretamente ao profeta, conversar com o profeta, que o profeta o curaria, né? Mas Naamã, então, envolvido com todo aquele sucesso, com todo aquele dinheiro, falou: não, vou levar tudo que eu tenho, é certeza que eu vou voltar de lá curado, porque eu tenho com que pagar. Eu sou o comandante do exército, eu estou levando uma recomendação do rei da Síria, não é possível que esse cara não vai me atender, né? Ele foi descansando naquilo que ele tem, ele foi contando com aquilo que ele tem, certo? Muito bem, meus irmãos, vamos lá. O texto do versículo 7, 2 Reis, capítulo 5, no versículo 7, diz o seguinte: assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Meus irmãos, o rei de Israel, quando recebeu a Naamã com aquela carta, ele ficou apavorado. O que o rei de Israel entendeu, né? Porque o rei de Israel sabe quem é o Deus, o Yahvé, o Pai de Jesus Cristo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele sabe que esse Deus não é um Deus que pode ser comprado, ele sabe que é um Deus soberano, né? Então, o que ele entendeu? Aquela visita do Naamã era uma pegadinha, ele achou que era uma pegadinha. Ele falou: não, esse cara vem aqui me pedir a cura da lepra, na verdade ele quer se desentender comigo e quer entrar em guerra comigo, né? Ele entendeu que era isso, né? Meus irmãos, não era isso que Naamã queria. Naamã realmente foi atrás da cura. Acontece que Naamã pensava que a religião, que o Deus de Israel era igual o Deus de todas as outras nações, que era um Deus que poderia ser comprado, que a religião em Israel era simplesmente uma forma de controle social, assim como funcionava em outras nações. Por isso que o rei de Israel ficou assustadíssimo, porque o rei de Israel sabia que o rei da Síria não ia entender que o Deus de Israel era um Deus soberano, era um Deus independente, que era um Deus que não poderia ser comprado, que era um Deus que não poderia ser apaziguado, não era um Deus de coleira, né, que se põe na coleira, não era um Deus que se poderia barganhar as coisas. Ah, porque eu fiz isso, o Senhor me dá aquilo. Aliás, tem muitas igrejas que barganham com Deus, né? Faz isso para Deus que Deus vai te dar
a prosperidade. Faz isso que Deus vai te... Contribua porque você vai ter o seu resultado. Nosso Deus não é assim. Naamã pensava que não conhecia quem era o Deus de Israel. Então, nós não podemos criticar Naamã porque ele agiu dessa forma, porque o tipo de deuses que ele conhecia agiam dessa forma. Eram deuses deuses pagãos, deuses que exigiam algo em troca, que você poderia fazer alguma coisa para merecer a atenção daquele Deus, né? Então, meus irmãos, para Naamã, o sucesso que ele tinha era como um ídolo para ele. Por isso que ele levou tudo isso confiando nas suas conquistas, confiando em tudo aquilo que ele fez, confiando na classe social a qual ele pertencia, né? Achando que poderia barganhar com Deus a respeito disso, né? E nosso Deus não é assim, meus irmãos. O nosso Deus não é um Deus comercial. Meus irmãos, veja que nesse ponto, que coisa interessante. Naamã, um homem forte, um homem poderoso, um homem vigoroso, batalhador, vencedor, bem relacionado, amigo de reis, né? Mas por incrível que pareça, não sabia se achegar a Deus. Não conhecia um Deus que faz aquilo tudo de graça. Ele não conhecia o Deus da Bíblia. Por isso que ele chegou com toda aquela pompa, com toda aquela rompança, né? Porque ele não conhecia o Deus. Meus irmãos, o mundo de hoje não é diferente. Tem muita gente poderosa, com sucesso, ricos, altamente bem relacionados, mas que não sabem se achegar a Deus. Não sabem que precisam do Deus da Bíblia. Não conhecem o Deus da Bíblia. Assim como Naamã, muitas pessoas estão à procura de Deus, mas usando o sucesso para barganhar, usando a sua fortuna, o seu dinheiro, a sua rede de relacionamento para encontrar com Deus. E se surpreende quando encontra um Deus que é gracioso, que não barganha nada, né? Um Deus que não se endivida, não troca, não barganha nada com ninguém. Pelo contrário, Naamã foi entender lá no fim de que tudo que ele tinha, o sucesso, o poder, a força, as vitórias, as amizades, tudo aquilo ele tinha porque Deus permitiu que ele tivesse. Não era nada dele, era tudo coisas que Deus tinha permitido que Naamã conquistasse. Ok? Muito bem, meus irmãos. Continuamos no texto. 2 Reis, capítulo 5, agora os versículos 8 e 9. Quando Eliseu, diz assim a palavra de Deus, quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Meus irmãos, novamente aqui, Naamã se surpreende com o profeta e, consequentemente, com o Deus ao qual o profeta Eliseu servia. Meus irmãos, o profeta sequer veio à porta para receber Naamã. Que ele fez? Ele mandou que o seu servo fosse até Naamã e deu uma tarefa para Naamã. Naamã, olha, vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, que a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Né? Meus irmãos, vejam só, Naamã ainda, aquele sujeito em si mesmado, não conhecendo
com o que Deus ele estava tratando, ficou indignado com aquela situação. Né? Meus irmãos, o que Naamã achou que iria acontecer? Ele achou que o próprio profeta iria receber Naamã na sua casa, ia recebê-los com honra, ia pedir para ele entrar, faria alguma cerimônia mágica, algum ritual mágico, e o próprio Deus viria até Naamã, colocaria as mãos nas suas feridas e assim ele seria curado. Qual não foi a surpresa de Naamã? Que o profeta mandou que um servo o avisasse, né? Não recebeu ele pessoalmente, simplesmente avisou: vai lá, toma banho no rio 7 vezes e você vai ser curado e vai ser purificado. Ele achou aquilo ridículo, ele achou aquilo uma afronta. Ele falou: mas como que... Né? O cara nem me recebe. Eu que vim aqui com uma carta do rei, trouxe presentes, trouxe ouro, trouxe prata, trouxe roupas, uma carta de apresentação do próprio rei, o cara nem me recebe. Ou seja, meus irmãos, pelo fato dele não conhecer o Deus soberano a quem o profeta servia, ele ainda está achando que a sua riqueza é suficiente, o seu poder é suficiente, a sua carta de recomendação é suficiente. Né? Uma outra coisa que pode ter passado pela cabeça de Naamã, né, era assim: veja o que eu já fiz, eu mereço essa cura, eu mereço que esse Deus me atenda e que eu seja curado, veja as minhas conquistas. Né? Então, ele pode ter pensado assim: esse Deus pode... Talvez eu tenha que... Isso aqui ainda não seja suficiente para pagar a Deus. Talvez ele me dê uma missão mais complicada para eu fazer. Talvez ele vai pedir para que eu conquiste um outro reino, que eu entre com o meu exército, faça isso, faça aquilo. Ele estava esperando esse tipo de coisa, uma coisa difícil, que fosse difícil para ele fazer. Mas não. O profeta simplesmente manda: vai tomar banho no Rio Jordão. E ele ficou tão indignado, meus irmãos, que pensou assim, falou: tomar banho nesse rio aqui, no Rio Jordão, né? O rio Abana e o rio Farfar em Damasco são muito melhores do que o Rio Jordão, e eu vou ter que tomar banho aqui. E ficou indignado, virou as costas e foi embora. E aí, meus irmãos, os servos de Naamã correram atrás de Naamã, né? Interromperam Naamã e disseram o seguinte: Naamã, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não o faria? Lógico que ele faria. Se tivesse mandado ele conquistar um governo, um reino, tivesse que lutar com exércitos bravios, ele o faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Né? E realmente aí caiu a ficha de Naamã. Falou: realmente não custa nada. Né? Então foi aí, meus irmãos, que Naamã percebeu que ele estava falando com um rei que é soberano, com um rei que não pode ser controlado, que não é porque ele tinha grandes conquistas que ele já merecia as bênçãos desse Deus. Né? E aí, meus irmãos, eu quero comentar com vocês que isso se aplica à nossa vida. Não importa o sucesso que eu já fiz, não importa o que eu já fiz, a salvação, a cura, Deus dá gratuitamente. Né? Mas ele só dá para quem tem sucesso, para quem já... Não. Deus, a bênção de Deus, a salvação de Deus é para aqueles que têm fé e acreditam nesse Deus soberano. É independente do que você tenha feito. Não há o que você possa fazer para conquistar a graça e a benevolência e a salvação do nosso Deus. Basta apenas obedecer. Para Naamã, apenas que ele tivesse a fé de que ele se lavasse 7 vezes no Rio Jordão, bastava.
não precisava do seu sucesso, da sua riqueza, da carta de apresentação do rei. Basta ter fé, basta acreditar, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para Naamã, né, bastava que ele se lavasse. E ele foi lá, então, e se lavou. Lembre-se disso, meus irmãos. Apenas lave-se no Rio Jordão. Apenas acredite. Apenas tenha fé. Deixe o seu sucesso, o seu dinheiro, o seu poder. Nada disso faz diferença para Deus. Se você precisa de alguma coisa de Deus, basta você ter fé. Não há nada que você possa fazer para conquistar as benevolências e a graça desse nosso Deus. Ok? Muito bem. Essa foi a meditação de hoje. Aproveite, faça sua inscrição no canal da nossa igreja, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você quiser. Deus te abençoe. Muito obrigado por esta oportunidade. Até mais.